Aleluias. Boa noite, queridos. Pode sentar, graça e paz. Amém? Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Uma música que queimou no meu espírito essa semana, orando pela igreja. Eu gostaria que você ouvisse essa música. Talvez você não conheça, mas nós precisamos aprender a não tomar o lugar de Jesus no culto, não permitir que ninguém tome esse lugar. O lugar é dele. Tem que ser para Ele toda honra, toda glória. Não roube o lugar de Jesus no culto. Não permita que ninguém roube o lugar de Jesus no culto. Você veio cultuá-lo, você veio adorá-lo. Então que toda honra, toda glória seja só dada a Ele. Feche seus olhos. Escute essa canção. Pode engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que não há outro que merece a sua adoração a não ser Ele. Aleluias, aleluias. O culto é para Ele, a adoração é para Ele. Não importa quem toca, não importa quem canta, não importa quem prega. Importa é quem move. A importância está em quem move. O poder está em quem move. E todo o poder pertence a Ele, amém? Não roube o lugar de Jesus no culto, queridos. Não tira Jesus do centro.
Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 5. No último versículo do texto de Mateus, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, ele vai começar dizendo que Jesus, vendo a multidão, ele vai se afastar, e os seus discípulos se assentam próximo a ele, e ele começa a ensiná-los. E o texto vai falar de vários assuntos, o capítulo fala de vários assuntos, fala de adultério, fala de assassinato, fala de como amar o próximo, de vários assuntos. Jesus ensina os seus discípulos. Mas o que me chama a atenção, o que salta aos meus olhos, é como Jesus termina esse capítulo. E ele vai, depois de ensinar tantas coisas, ele vai dizer: mas sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E hoje, como Dia dos Pais, eu já quero parabenizar todos os pais. E existe uma coisa que nós como igreja precisamos aprender e resgatar, e que muitas vezes nós pecamos, na importância de um pai na vida de uma pessoa, na importância da paternidade. E que nós mesmo como mundo, muitas vezes nós valorizamos muito o Dia das Mães, né? No comércio, tirando o Natal, é o dia que mais vende, é o Dia das Mães. É muito valorizado. E muitas vezes a igreja vai embarcando nessas realidades também seculares. E valorizamos demais o Dia das Mães. E às vezes achamos que o Dia dos Pais não tem muita importância, qualquer coisinha está bom feito para fazer para o pai. Muitas vezes gastamos tempo ensaiando com as crianças, meses antes do Dia das Mães, porque queremos fazer uma coisa muito bonita para as mães. E às vezes para os pais acham que não é necessário isso. Às vezes alguém vem aqui, fala uma coisinha, faz uma oração. Mas nós precisamos aprender a importância da paternidade, a importância da presença de um pai na vida de uma pessoa. E isso é tão importante, que Jesus vem, Jesus desce, exatamente para romper esse distanciamento que havia das pessoas, que havia da criatura para o Criador. E ele veio apresentar um relacionamento não mais assim, de criatura e Criador, mas ele veio exatamente para apresentar esse relacionamento de pai e filho. Jesus vem exatamente para romper esse distanciamento. E ele apresenta um pai, uma expressão no grego que tem para pater, que é um pai formal. É o pai que está relacionado com a oração do Pai Nosso, um pai que provê, um pai que pode todas as coisas. Só que o que me chama a atenção é que Jesus vai além. Jesus nos apresenta também uma expressão, e ela está lá em Marcos 14:36, que é Abba. E é uma expressão em aramaico que revela uma intimidade e plena dependência de um filhinho para o seu papai. Jesus quer apresentar um pai que vai muito além da formalidade, do pai provedor, do pai que está lá para bancar as suas contas, muito mais além. Ele quer nos apresentar a importância de se relacionar com o pai. E o que eu acho interessante é que ele aponta para um pai perfeito. Então eu quero dizer para vocês pais que estão aqui, primeira coisa que eu aprendo com isso: existe um pai perfeito que vocês precisam olhar para ele. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que Jesus, ele tem referência de pai. Ele tem referência de pai. E a minha pergunta para os pais agora, e principalmente para você que já tem Jesus como Senhor da sua vida, e se você tem um pai perfeito. E para você que entrou aqui nessa noite, é a sua oportunidade de ter um pai perfeito. Porque para ser filho desse pai, precisa aceitar o filho que ele enviou de exemplo para nós, que é Jesus.
Só é filho desse Pai perfeito aquele que aceitou Jesus como Senhor. E eu quero dizer para você, pai, que Jesus, ele tem um pai que é referência. Ele está ensinando aos seus discípulos, mas ele mostra para os seus discípulos para quem eles devem olhar e como quem eles devem ser. Com o pai, ele já disse que não é mais o meu pai, mas o pai de vocês. E eu acho interessante então que Jesus vem nos apresentar, e veio apresentar para aqueles discípulos que tinham o costume de se relacionar com Deus. E ele agora vem mostrar que nós não temos um Deus que é pai, mas ele quer te apresentar que você tem um pai que é Deus. E isso faz toda a diferença quando você entende que você tem um pai que também é Deus. Porque isso gera esse relacionamento de intimidade, gera esse relacionamento de dependência. E esse Deus que é o nosso pai, nós precisamos aprender algumas coisas com ele, e principalmente vocês que são pais. Esse pai, ele revela algumas coisas que foi exatamente aquilo que o Pai Celestial confiou a você que é pai. Porque o papel de um pai na vida de uma pessoa é projetar, é preparar para o mundo. O papel de preparar o filho para o mundo não é da mãe, é do pai. É o pai que prepara o filho, é o pai que encoraja, é o pai que desafia. E esse pai perfeito preparou o filho que ele enviou para ser exemplo, ele preparou. Havia um projeto para esse filho, e esse pai perfeito, ele preparou esse filho para viver o propósito dele na terra. E eu quero dizer para você que é pai aqui, a minha pergunta é: você tem preparado o seu filho para viver o propósito dele na terra? Existem muitas vezes, e principalmente agora eu me refiro um pouco mais aos pais que ainda têm filho na idade infantil, que muitas vezes deixam passar essa idade. E quando na verdade, irmãos, é na infância que verdades precisam ser geradas na mente das crianças, é na infância. Se a igreja descobrisse esse segredo, se a igreja entendesse o poder que tem de gerar verdades em uma criança, e como a igreja seria diferente se nós atentássemos para isso. Se os pais atentassem para isso, como é importante gerar verdades em uma criança. Irmãos, porque verdades elas são construídas dia a dia. Jesus fazia isso, nós vemos isso com os discípulos. Ele pede para olhar para o Pai perfeito e dia a dia ele vai gerando verdades para que esses discípulos cresçam. Então o seu filho precisa ser gerado verdades nele dia a dia, para que quando ele cresça, ele se posicione de uma forma que o Pai perfeito espera. Mas quantas vezes nós achamos que a criança ainda não tem idade de aprender? E a criança vai passando e você acha que vai chegar uma idade que ela vai aprender isso. Não, a idade de aprender verdades é agora. Eu me recordo, eu não tive um pai crente. Não tive esse privilégio de ter um pai todos os dias na minha casa. Mas eu me lembro que com 8 anos de idade eu fui ensinada a ser dizimista por um pastor, que tinha os seus filhos junto da gente. E toda criança na minha igreja tinha envelope de dízimo, com 8 anos de idade. E na escola dominical tinha um momento em que nós tínhamos que levar o dízimo no gasofilácio. Porque ele ensinou a importância de dizimar. Ele um dia nos juntou e disse que entregar dízimo alegrava o coração de Deus. E ele falou para a gente: vocês querem ver Deus alegre? Entrega o dízimo. E ele foi nos ensinando isso. A geração que eu cresci da minha igreja, nós nunca tivemos problema em dizimar. Nunca tivemos problema. Eu compartilhei a minha caminhada com alguns irmãos que desviaram como eu me desviei, e mesmo desviados eram dizimistas. Porque foi uma verdade que foi gerada na infância. Nós precisamos entender que verdades, elas precisam ser geradas a partir do momento que a pessoa está caminhando com você. Começa a gerar verdades no seu filho. Quando nós geramos essas verdades, dificilmente quando ele se tornar adulto, alguém rouba isso dele. Porque foi construído dia a dia. Agora a minha pergunta é: quantos pais aqui você tem o interesse de saber o que ensinar ao seu filho na sala da igreja, na sala da EBD? Porque muitas vezes você tem passado a responsabilidade que é sua para outro.
Foi para você que o Senhor confiou preparar o seu filho para viver o propósito dele na terra. Não permita que pessoas talvez ensinem verdades que nem são as verdades que você crê, mas pela sua falta de importância, por causa da idade do seu filho, estão ensinando coisas que quando ele crescer ele vai te questionar. Nós precisamos aprender isso, e você que é pai, aprender isso. Esse pai perfeito, ele preparou o seu filho para cumprir o propósito dele na terra. Um pai que olha para o pai perfeito, ele prepara o filho para momentos difíceis. Por mais que Jesus expressa que papai, paizinho, ele está pedindo nesse texto de Marcos 14:36, onde ele usa a expressão original do Abba, para que passasse dele o cálice, o momento difícil da cruz. É isso que ele está pedindo ao pai. Só que ele não é privado desse momento, porque havia um propósito, e esse pai preparou ele para esse propósito. E não foi por falta de amor que o livrou, mas é porque ele precisava cumprir o propósito pela qual foi gerado. E você precisa entender que o seu filho não pode ser privado de passar dificuldades. Existem lutas, existem situações difíceis que, por mais que te doa, você que é pai, que tem um pai perfeito como referência, precisa deixar o seu filho passar. Porque dificuldades gera maturidade, desafios gera crescimento. Eu me recordo que uma vez eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele contou um negócio, irmãos, interessante. Eu até compartilhei essa semana na casa de um irmão que eu estava conversando. E o pastor Luciano Subirá disse que o filho dele foi para fora do país para estudar num seminário teológico. E havia alguém que era mantenedor desse rapaz, porque ele não tinha condição de manter esse rapaz fora do país. E ele tratou com o filho, fez um trato com o filho, de que ele todo mês mandaria uma quantia para ele. E um determinado tempo, faltava 3 dias para ele enviar essa quantia, e o rapaz não tinha mais o que comer. E ele ligou para o pastor Luciano Subirá e disse: pai, antecipa o dinheiro para mim, porque eu não tenho o que comer. Aí o pastor Luciano Subirá disse para ele: não, eu não vou enviar não, só vou enviar daqui a 3 dias, ainda faltam 3 dias para eu enviar o dinheiro para você. Mas ele disse assim: mas pai, só faltam 3 dias. Aí ele disse: eu digo mesmo para você, só faltam 3 dias. Você não disse que aí no seminário tem um jejum que vocês fazem aí, desafia vocês, vai fazer jejum. O rapaz passou 3 dias tomando só água. Só água. Numa outra situação, ele passou a mesma situação, e aí ele lembrou: não adianta eu ligar para o meu pai, porque ele não vai antecipar o dinheiro. E aí ele entendeu o seguinte: é o meu tempo de ter o meu propósito com Deus, e viver algo sobrenatural em Deus. E ele foi para o templo orar. E chegou no último dia lá, que ele estava lá, e no outro o dinheiro viria. O Senhor disse para ele: vai para uma cafeteria. A cafeteria que ele tinha costume de ir. E ele estava na fila da cafeteria. E alguém disse bem assim: olha, tudo que esse rapaz consumir já está pago. E ele disse para o rapaz que falou isso para ele: não precisa não. Que é isso? Ele: uai, não é possível que você está na fila de uma cafeteria e não veio comer. Ele: não, eu só vim tomar um cafezinho. O rapaz disse para ele: é impossível você enfrentar essa fila toda por causa de um cafezinho. E disse para a moça do caixa: o que ele costuma comer? E ela falou tudo que ele costumava. Pode dar tudo que ele costuma comer, que está tudo pago. E ele disse para o rapaz: não, por favor. Aí ele disse: como que você está recusando? Não era isso que você estava pedindo a Deus agorinha mesmo? Pais precisam ensinar os seus filhos a terem vida com Deus. Se o pastor Luciano Subirá socorresse ele na primeira, ele jamais teria essa experiência que ele teve com Deus. Você foi te dado esse poder, pai, de preparar o seu filho para ter experiência com Deus, para ter vida com Deus. Trate o seu filho como amigo, mas dê limites. Porque isso não é ruindade, isso é saber ser pai. O seu filho não vai te odiar por causa disso. O pastor Luciano Subirá perguntou para o filho dele: aquela vez que eu fiz isso com você, você me odiou? Aí ele disse assim:
Odiar, não. Mas eu me decepcionei. Aí ele, mas passou? Ela, é porque depois eu comecei a olhar o seu histórico de pai. Era impossível ficar decepcionado com você. Um pai que tem como base o pai perfeito tem histórico com o filho, irmãos. Tem um histórico, tem uma referência. Você precisa ser referência para o seu filho, para a sua filha. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, talvez você não teve o pai, e nessa noite está te sendo apresentado um pai que é o pai perfeito. Isaías vai dizer isso. Lá no capítulo 49, 15 do profeta Isaías, ele vai revelar isso. Poderia uma mãe esquecer do bebê que mama, ou não ter compaixão do filho que gerou? Mas mesmo que ela se esqueça, e olha que o profeta só conhecia o Deus, ele nem tinha esse relacionamento de pai, mas ele vai dizer, mesmo assim, através do profeta, eu jamais me esquecerei de você. Talvez a referência, como foi dito aqui no começo pelo pastor Jonas, que você tem de pai, é um pai que falhou, um pai que não foi presente, talvez um pai que mimou demais, no momento de dificuldade, te socorreu e até hoje você não cresceu. Você está aprendendo hoje, nessa noite, que você precisa crescer, porque talvez Deus está forjando você também para ser um pai de acordo com a vontade dele. Você que é pai, aprenda a amar o seu filho, olhar nos olhos do seu filho, abraçar o seu filho, a sua filha. Existem muitas mulheres hoje, queridos, que estão espancadas por homens, porque elas cresceram com essa realidade, de ver os seus pais batendo nas suas mães. Isso para elas sempre foi normal. Era esse tipo de tratamento que elas entendem que um homem tem que dar para uma mulher. Mas para quem tem um pai perfeito, que olha para o pai perfeito, sabe como que tem que tratar. Verdades precisam ser geradas na infância, para que no futuro você não chore pela criança que você deixou de ensinar. Eu tenho um pastor amigo meu, o pastor Wagner, e ele disse uma vez, eu estava num culto na igreja dele, e eu fiquei apaixonado por ouvir aquilo, talvez porque não tive essa questão do pai presente, então isso mexe com a gente quando a gente vê isso, né? E a filhinha dele estava completando 6 para 7 anos. E ele disse que ele levantou muito cedo e ele fez um café da manhã. Mas fez uma bandeja linda. Ele levou o café na cama para a menininha, gente. E ele levou o café na cama para ela junto com a esposa. E quando ela abriu os olhos, a primeira coisa que ele fez foi dar parabéns e dizer para ela, filha, eu quero te dizer quanto o papai te ama e quanto eu sou feliz por ser o seu pai. E ele abençoou a vida dela e botou na bandeja tudo que ela gostava. Mas uma coisa me chamou a atenção, o que ele disse para ela. A menina só tinha 6 anos, 6 para 7 anos de idade. E ele disse assim, filha, papai vai te dizer uma coisa. Quando você crescer e você desejar casar, não case nunca com um homem que não faça pelo menos o que o papai faz por você. Trate pelo menos como o papai te trata. Irmãos, eu duvido muito que aquela garotinha vai crescer e vai aceitar casar com qualquer homem. Eu duvido muito. Eu duvido muito, muito, muito. Porque existe uma verdade que foi gerada nela, do como uma mulher tem que ser tratada, de como uma mulher tem que ser honrada. Não deixe que a sua filha aprenda isso na rua. Você é pai, ensina ela dentro de casa. Faça ela ver isso. Olhar o homem gentil. Não permita que o seu filho cresça e queira ser como o pai do coleguinha dele, mas que ele queira ser como você, o pai dele. Não permita que a sua filha sonhe em casar um dia com um homem igual é o pai da filha da amiga dela, mas que ela sonhe. Eu desejo ter um esposo como eu vejo que o meu pai é para minha mãe. Esse é o papel de alguém que tem Jesus. Esse é o papel de alguém que entende a verdade. Da mesma forma que Jesus aponta para esse pai perfeito, coloca os seus discípulos diante dele e começa a ensinar. É seu papel, pai. Não deixe ninguém ensinar o seu filho. Deus confiou isso a você. Não deixe serem geradas verdades no seu filho que não seja a verdade que você crê. Esse é o tempo de você entender, é o tempo da igreja entender a importância de ter um pai, a importância de valorizar os pais. Você precisa entender a importância de ser pai. Porque muitas vezes até os homens mesmo acham que o importante é a mãe. É a mãe que tem que cuidar, é a mãe que tem que ouvir, é a mãe. Não furte esse privilégio que Deus deu a você. É você que prepara o seu filho para o mundo. É você. Encoraje o seu filho.
a ser como você é. Ensina o seu filho a ler a Bíblia, ensina o seu filho a adorar o Senhor. Ensine, não deixe, não permita que ninguém ensine aquilo que foi dado o privilégio a você. Isso é constatado, que muitos casos de homossexualismo é ausência de pai. Isso já foi comprovado. A ausência da paternidade gera tantos males na vida de uma pessoa. E nós, como igreja, precisamos despertar para essa importância. A presença de um pai é tão importante que Jesus desce para ensinar isso. Que nós precisamos nos relacionar com um pai, não simplesmente com um Deus, mas com um pai. É a minha oração nesta noite, é que você, pai, filho do Deus Todo-Poderoso, Deus que é pai, que você entenda isso, a responsabilidade que Ele confiou nas suas mãos. E não permita que ninguém cumpra o papel que foi confiado a você. Você, filho, que talvez entrou aqui nesta noite, sofrendo porque você não teve esse tratamento, esse cuidado de pai. Mas o pai perfeito está aqui, quer cuidar da sua vida. O pai perfeito quer se revelar a você e entender que isso é possível, ter um relacionamento com o pai. Não permita que roubem de vocês, pais, esse papel tão importante que o Senhor confiou a vocês. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos dar essa revelação de que, independente que aqui na terra nós não tivemos esse papel tão fundamental na nossa vida, nós temos esse pai perfeito. E você só precisa olhar para Jesus, porque quem olha para Jesus vê esse pai. Amém? Que o Senhor possa abençoar a igreja, abençoar as nossas vidas em nome de Jesus.